Olá, pessoas! Tudo bem? Eu sou a professora Thaís Oliveira e eu estou aqui para ajudá-los a desvendar a redação Enem, que eu prometo não é esse bicho de 7 cabeças. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as competências 1 e 4 que regem a correção da redação. Pode parecer um bicho de 7 cabeças, como eu disse, mas eu garanto que não é nada de outro mundo. Como você deve se lembrar, as competências 1 e 4, elas falam sobre a superfície textual, ou seja, sobre a organização textual, sobre escrita e coesão. Basicamente, a competência 1 fala sobre a sua capacidade de organização, de adequação à norma culta. E a competência 4, ela fala sobre a sua capacidade de organização, de coesão, de uso de elementos coesivos em um texto. Quando falamos disso, pode parecer muito difícil, mas não é. Só para lembrar que ambas as competências, apesar de distintas, atuam juntas, pois elas avaliam itens parecidos da língua portuguesa, que é a superfície textual. Quando temos um problema de coesão, geralmente temos um problema de escrita. E quando temos um problema de escrita, geralmente temos um problema de coesão. Lembrando que isso não é obrigatório, certinho? Vamos puxar pela memória aqui quais são os níveis das competências Enem. Nós temos 6 níveis: 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, 0, 40, 80, 120, 160, 200. Sendo 0, uma pessoa que não tem nenhum conhecimento da língua portuguesa, e 200, uma pessoa que tem muito conhecimento, todo o conhecimento da língua portuguesa. Na competência 1, aquela destinada à adequação à norma culta, avaliamos basicamente 2 tipos de erros, que é a adequação sintática e os desvios. Quando falamos de adequação sintática, estamos falando basicamente da organização textual, da forma como você organiza suas frases, da forma como você escreve seu texto. E dos desvios, quando falamos disso, estamos falando dos erros gramaticais, acentuação, pontuação, ortografia e por aí vai. A nota na competência 1, ela depende de um jogo de acertos e erros entre a adequação sintática, a organização sintática e os desvios. Se você tem uma ótima adequação sintática, organização sintática e alguns desvios, a sua nota vai ser determinada na competência 1. Já se você tem problemas seríssimos de organização sintática e muitos desvios, a sua nota será outra. Entenderam? Quando falamos de estrutura sintática, estamos falando de uma estrutura sintática inexistente, uma estrutura sintática regular, uma estrutura sintática deficitária, uma estrutura sintática boa ou uma estrutura sintática excelente. Quando falamos de desvios, falamos de muitos desvios, alguns desvios, poucos desvios ou, no caso da nota máxima, até 2 desvios sem repetição. Quando falamos até 2 desvios sem repetição, meus queridos, quer dizer que vocês não podem errar 2 vírgulas. Já na competência 4, estamos falando dos elementos coesivos, conjunções, preposições, pronomes e o seu adequado uso.
Precisamos lembrar que esses mecanismos coesivos são fundamentais para a construção de uma argumentação pertinente. Estamos falando aqui de palavras e períodos justapostos, ou então de uma organização coesiva rudimentar, ainda de uma organização com muitas inadequações, com poucas inadequações ou com uma inadequação. Tudo vai depender do seu conhecimento dos elementos coesivos. Assim fica claro que saber usar conjunções, preposições e os demais elementos coesivos são fundamentais para o seu sucesso no texto, na redação Enem. Ainda na competência 4, o conceito de inadequação, que é quando você usa um elemento coesivo, mas você o usa de forma inadequada, de forma errada. Da mesma forma que nós temos uma gradação das notas na competência, nós temos também uma gradação na forma, na quantidade de inadequações. Basicamente, nós dividimos as inadequações em excessivas inadequações, muitas inadequações, algumas inadequações, poucas inadequações e não há inadequações, que é o nosso desejado. Gostaram? Eu espero que sim. No próximo vídeo, vamos falar sobre as competências 2, 3 e 5, ou seja, sobre as competências de adequação ao tema, de argumentação e de proposta de intervenção. Eu aguardo vocês!